Bom dia, amigos. Eu vou procurar fazer o programa exatamente num bloco só, porque facilita a audiência. Então, a parte que foi publicada, podem ter certeza, de pouco tempo eu vou deletar. Então, nós estamos cumprimentando, fazendo um programa diferente no dia de hoje, porque ele começou e de repente na outra parte caiu a internet. Eu espero que não caia mais. Outro dia aconteceu isso mesmo. Alô, NET, vamos resolver o problema, né? Então, um abraço para o Olenka Fatioli, abraço para o Adilson Furdieri Tatu, para todos vocês que estão vendo a gente nesse minuto. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo, né? Também o Ramon Maria Cabadeiro Ferreira. Ramon mora na belíssima cidade de Punta del Este, né? E foi curioso que a última vez, aliás, a única vez que eu fui a Punta del Este, ele estava vindo para o Brasil, se não me falha a memória. Ou eu fui saber dele depois que eu lá estive. Senão seria um prazer conversar com ele. Fátima de Araújo, abraço. Fábio Bito, abraço. Rogério Brasil, abraço. Pois é, eu falava o seguinte, há pouco eu recebi um recado que foi do Josemar Baiano. Josemar, um abraço para você. Agora voltou, vamos lá. Então, seguindo em frente, a nossa democracia estaria em estado terminal. E eu acho que não podemos deixar que a democracia esteja em estado terminal, porque ditadura, seja de onde for, é muito ruim, meu amigo, é muito ruim. Seja de esquerda, seja de direita, seja de centro, não há, ninguém é detentor da verdade única e exclusivamente. O importante é que a gente tenha participação de todos. Sandra Gueraldi, um abraço. Fernando Pereira está aqui com a gente, o doutor Silvio Provenzano também está aqui com a gente, e daqui a pouco a gente vai fazer esse debate sobre tudo as coisas que estão acontecendo. Não é? O Josemar também assistindo, o Marco Silva lá dos Estados Unidos, dando bom dia para todos, maravilha. Então a gente falava o seguinte, existe um lado bom no meio de tanta coisa ruim que a gente tem observado aí. O lado bom é que nunca a gente teve tanta gente importante preso, de uma forma ou de outra. Não importa se o Antony Garotinho está preso na sua residência, mas está preso na sua residência com a obrigação de provar que é inocente. Se não for, ele vai continuar preso, sabe-se lá onde. Não importa se de repente, importa sim, o Cabral está preso na penitenciária. E, evidentemente, há provas, segundo o juiz Marcelo Bretas, de todas as falcatruas cometidas. Então é aquela história. O Eduardo Cunha está preso em Curitiba. Então está havendo uma tentativa que parece até aqui bem sucedida de depuração dos problemas e das dificuldades. A senhora Dodge, ontem, que assumiu agora recentemente, né, a Procuradoria-Geral da República, deu andamento, mandou para o Supremo uma nova acusação de corrupção até do presidente. E, na verdade, o Supremo já autorizou esse tipo de acusação que veio do Ministério Público para seguir para a Câmara Federal, que é exatamente o rito, né, do ponto de vista da Constituição. A Câmara terá de votar e pode ganhar, pode perder, essa é que é a história. Mas, de qualquer maneira, até ontem, né, 7 votaram a favor da sequência do processo, um apenas que foi... Não é surpresa, o Gilmar Mendes, que votou contra, e outros 4 ficaram de votar hoje. Não importa se os outros 4 votarem todos contra, porque de qualquer maneira o processo continua. Então está havendo sim uma depuração que é fundamental para que a democracia brasileira cresça. É fundamental isso. Muito bem. Agora, vamos lá. Na sentença, Cabral é descrito como idealizador do gigante esquema criminoso institucionalizado no âmbito do governo do Estado do Rio de Janeiro. Era o chefe da organização, cabendo-lhe, essencialmente, segundo o juiz Marcelo Bretas, solicitar propina às empreiteiras que desejavam contratar com o Estado do Rio de Janeiro, em especial a Andrade Gutierrez, e dirigir os demais membros da organização no sentido de promover a lavagem do dinheiro lícito. Assim é que Sérgio Cabral, diz o juiz, solicitou a Rogério Nora, presidente da Andrade Gutierrez, o pagamento de propina para que a referida empreiteira fosse admitida a contratar
com o Estado do Rio de Janeiro, em reunião realizada no ano de 2007, na casa do ex-governador, solicitação essa que foi reforçada em outra reunião, dessa vez realizada no Palácio Guanabara. Ato contínuo promoveu a lavagem do dinheiro espúrio angariado de diferentes formas, valendo-se dos demais réus, inclusive de Adriana Anselmo, sua companheira de vida e de práticas criminosas, acrescenta o juiz no documento condenatório. Não é? Muito bem, então vocês vão ver agora as pessoas que foram condenadas ontem. Confira. Sérgio Cabral, 45 anos e 2 meses de prisão mais multa. Wilson Carlos, faz parte do bolo, 34 anos de prisão mais multa. Hudson Braga, 27 anos de prisão mais multa. Luiz Carlos Bezerra, 6 anos e 6 meses de prisão mais multa. Wagner Jordão Garcia, 12 anos e 2 meses de prisão mais multa. Adriana Anselmo, a mulher de Cabral, 18 anos e 3 meses de prisão mais multa. Paulo Fernando Magalhães Pinto Gonçalves, 9 anos e 4 meses de prisão mais multa. Luiz Paulo Reis, 5 anos e 10 meses de prisão mais multa. Carlos Jardim Borges, 5 anos e 3 meses de prisão mais multa. E Luiz Alexandre Igaiara, 6 anos de prisão mais multa. E olha que o Sérgio Cabral já tinha uma outra condenação dada pelo juiz Moro, acima dos 10 anos de prisão. Então é aquela história, a carreira política desse moço foi pro brejo já há algum tempo e agora é ele que vai, infelizmente, né, por total falta de decoro, né, e outras tendências maléficas, vai acabar na prisão e, obviamente, quem, mesmo tendo bom comportamento e saindo, vai sair com um sexto da pena, de qualquer maneira, é um desastre para toda e qualquer pessoa. É aquela história, pensasse antes. Então é isso que a gente tem que perceber, né? Agora, por outro lado, essa história de Exército e Rocinha também é um negócio bastante complicado. Eu vi uma entrevista agora do governador Pezão dizendo que não precisava haver intervenção, de que foi consultado na madrugada, disse para a TV Globo, com relação à invasão da Rocinha, quando a TV Globo mostrou 60 marginais com 60 fuzis subindo o Morro da Rocinha. Aí disse o fraco governador Pezão, disse que não, eu não autorizei nenhuma entrada, porque seria uma guerra, e será que seria bom isso? O Rock in Rio começando, o governador, pelo amor de Deus, Rock in Rio que se dane, com todo respeito. Não, eu particularmente gosto muito de rock, mas não vou não, porque já passei da idade, né? E tomara, a garotada vai lá, curte e tal, mas Rock in Rio é um negócio, é um evento particular, ele vai para o Brasil todo. Agora, se acha que a polícia se ausentou para não dar problema para o Rock in Rio, a polícia deu problema para os próprios habitantes da Rocinha, porque afinal de contas ficaram lá num tiroteio imenso à noite que foi divulgado para o mundo inteiro. E o que pior, foi divulgado que a polícia errou. Pelo menos o secretário de Segurança admitiu esse tipo de coisa. Esse será um dos assuntos que a gente vai tocar agora com os nossos debatedores. Airon Filho, um abraço. Sérgio Alves, um abraço para você. Muito obrigado aí pela grande audiência do dia de hoje e pela audiência que vocês têm dado ao nosso programa, não é? Sem mais delongas, para aproveitar essa presença tão simpática. Gente, tem dia que é um negócio incrível, né? E eu posso contar isso para vocês. Eu botei esse tripé completamente errado. Então, na hora que eu preciso levantar a câmera, estava ao contrário. Agora não, agora deu certinho. Então significa que a gente vai para a prece de Cáritas e depois, então, sem mais delongas, vamos para a sala de visitas. Espero que você realmente tenha um dia muito legal, né? Vamos agora para a prece de Cáritas. Vamos todos rezar a prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai,
Dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o poder e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Pois é, eu quero mandar um abraço para a Márcia Borges, para o Anderson Alves, para o Josemar Baiano, para a Denise Guzmán Silva. E minha gente, vamos então agora, sem mais delongas, à nossa sala de visitas, que hoje promete, né, Samira? Sempre, né? Com eles. É verdade. Bom dia para você. Bom dia, e vou cumprimentar os nossos convidados. Sim. Bom dia, meu caro Fernando Pereira, presidente da Confraria dos Amigos do Rádio e empresário. Bom dia. Bom dia, Fernando Sérgio. Bom dia a todos os internautas. Bom dia, doutor Silvio. Bom dia, Samira. Muito bom dia, doutor Silvio Provenzano, chefe clínico do Hospital dos Servidores. Bom dia, Fernando. Bom dia, Samira. Fernando Pereira. E haja assunto, né? Pois é, haja assunto. Cabral ontem, É. Muito importante a tragédia da Cidade do México. A tragédia. Você viu o que é o destino, né? 30 anos depois, na mesma data. Na mesma data. Algo a se pensar, né? Nós temos uma amiga morando lá, jornalista, que trabalhou com a gente na Rádio Tupi, a Larissa, há muitos anos atrás, e filha da Érica Francisca, nossa colega do Globo Ciência e da Rádio Globo, e ela está morando há 2 meses lá. E ela fez um flash ontem para a Globo News, dizendo do apavoramento, da dificuldade, estavam todos na rua. Eu assisti a Larissa. Graças a Deus não teve problema sério Mas já com são ela. 120 mortos até agora. E Meu Deus. infelizmente ainda continuam as buscas, né, embaixo dos escombros. É. Por sorte, numa escola que caiu, né, com o terremoto, 30 crianças foram resgatadas por Poxa, vida. que Acho bom, que né? 21, infelizmente, pereceram. Essa é uma tragédia muito importante, né? Eu repito, né? 30 anos depois que se comemorava, e todo ano eles comemoravam a data em que houve aquele terremoto, em 1987, salvo erro, que dizimou tanta gente, muito mais do que hoje, né? O que mostra a preocupação com as construções. Com as construções. Da mesma forma que existe no Japão, em Tóquio, existe na Cidade do México. Mesmo assim, foi um terremoto de 7,1 de magnitude pela escala Richter, terremoto fortíssimo. Fortíssimo. Os relatos que a gente tem, né? Eu digo o seguinte, né? Em 87, que não é tão distante para nós, mas faz uma diferença em outro mundo, né? A gente soube na noite do dia, devido aos noticiários e tudo. Exato. Hoje você imediato. consegue sentir aqui o tremor, porque a internet
uniu o mundo. Uniu o mundo. Né? O que acontece na Cidade do México, o que acontece em Tóquio, o que acontece em Roma, o que acontece em qualquer parte do mundo, você percebe no mesmo tempo, né? Just in time. Imagino na sua profissão, né? A profissão de médico, imagina a trabalheira que os médicos estão tendo, né? Os hospitais comportam uma situação dessa. É difícil, né? É muito difícil porque há necessidade urgente de estoques de sangue. Eu fico imaginando, aqui no Brasil, que não temos, infelizmente, ainda a cultura da doação voluntária de sangue, uma situação desse tipo seria impensável, mas Deus foi tão generoso conosco. Quando a gente percebe as tragédias que acontecem, tragédias ambientais que acontecem em outros lugares, e nós aqui estamos, de certa forma, poupados disso, né? As nossas tragédias são aqueles que a gente manda para Brasília, chega a essa conclusão. Essas são criadas por nós mesmos. É verdade. Não tem jeito. É verdade. Por falar nisso, não só em Brasília, aqui no Rio também. Aqui no Rio também. Haja Vista já atingiu 59 anos, o acumulado de anos, que o ex-governador Sérgio Cabral, até então um dos grandes nomes à sucessão, primeiro do próprio Lula e depois da própria Dilma, a presidência da República, é um nome forte do PMDB, que nunca lança candidato, sempre se coliga, né? O PMDB é um partido, que eu digo, camaleônico, né? E ele consegue se manter no poder há décadas. Mas o Sérgio Cabral era o nome próprio do PMDB para sair candidato, né? E diante de tudo isso, 59 anos, ele perde inclusive o direito à progressão de pena, aquela história de que cumpre um terço, depois regime semiaberto, acima de 30 anos a condenação, não tem mais direito. Eu não sabia. Ele me explicou isso, que bom, acima né? de 30 Que bom que ele já perde esse direito, ou seja, a carreira política deste senhor acabou. Totalmente acabada, né? Enfim, a gente vai aprendendo com os nossos erros, né? É verdade. Isso é o que tem de bom na democracia. É verdade. O Fernando Pereira, isso é uma boa notícia, né, do ponto de vista daquelas pessoas que são honestas, que representam a maioria da população brasileira, né? Exatamente. É só voltando. Tem um célebre vídeo do Lula, né, apresentando o Sérgio Cabral como candidato dele e dizendo que ele era um exemplo contra a corrupção, exatamente o oposto, né, para não perder a oportunidade. Exatamente. Só voltando a essa tragédia do México, né, que aconteceu, se não me engano, 32 anos atrás, né, e todo ano eles comemoram, há uma diferença. Apesar de haver essa tragédia, acreditam que os mortos devem chegar em torno de 200. Naquela oportunidade, mais de 10 mil pessoas morreram. Nossa. Então você vê a intensidade, né, daquele ano para esse ano. Mas por quê? Porque as técnicas, né, a evolução das construções, né, o cuidado, né, que eles tiveram em avisar a população, tudo isso faz com que diminui, né, a quantidade de vítimas, né, mas mesmo assim é muito lamentável, a gente lamenta, né, pelos mexicanos tão carinhosos com os brasileiros, né? Haja vista a nossa Copa do Mundo em 70, né? O carinho que o mexicano dedicou aos brasileiros, à seleção brasileira, né? De futebol. Então a gente lamenta, né? E com relação a esse assunto, né, que a gente está comentando, o Torcílio também estava comentando, da política, né? Realmente é uma luz, né? Mas infelizmente, Fernando Sérgio, as leis, elas ensejam muitas brechas, né? Ainda cabe recurso. Ainda cabe recurso, enfim, a gente é surpreendido, às vezes, por decisões que a própria legislação, às vezes, permite, de que se faça uma modificação daquele nosso desejo da população numa severa condenação. Então, as leis precisam ser reformuladas, né? Tem que ser adaptadas à realidade, e é isso. E o que o pior, Fernando Sérgio, é que está havendo aqui no Rio de Janeiro uma bateção de cabeça entre o governador, o secretário de Segurança e o ministro da Defesa, cada um dizendo uma coisa. Você vê como nós estamos perdidos com esse pessoal, né? Nosso ministro da Defesa é um absurdo não querer menosprezar o civil, mas
quem deve comandar a tropa é pessoa do meio, ou da Marinha, ou do Exército, ou da Aeronáutica, mas não, de uns anos para cá, modificaram a lei, né? Então colocam, às vezes, pessoas sem conhecimento de causa do que é uma corporação militar para ser o chefe, né? E, infelizmente, pela Constituição, eles têm que obedecer, né? Eles são os guardiões da Constituição. Então a gente vê isso aí, essa bateção de cabeça entre o Raul Jungmann, o Roberto Sá e o Pezão. E nós aqui sofrendo, a cada dia que passa, a violência aumentando, né? Quantidade de roubos, assaltos, mortes, né? Tivemos uma morte na Avenida Brasil ontem de uma senhora, numa tentativa de assalto. Ela não estava conseguindo tirar o cinto de segurança. Sim. Um bandido deu um tiro nela. Lá em Niterói, outra senhora, terrível, né? Um bandido lá de 17 anos, vai completar 18 anos no mês que vem, matou uma senhora com faca. Então, 3 facadas. Essa lei tem que ser mudada, Fernando Sérgio. Tem que ser mudada, tem que punir. Não ficar essa postergação de decisões. Enquanto isso, nós estamos sofrendo aqui. É verdade. Doutor Silvio, eu concordo, não sei qual é a sua opinião a respeito. Eu acho que dependendo daí, não tem idade para um crime hediondo, né? Aquele menor que cometeu o crime hediondo tem que ser preso, não é apreendido, como se fala, e um ano depois está solto. Pois é. Eu entendo que um garoto de 15 anos ele tem a perfeita dimensão daquilo que ele está fazendo. Você pode até alegar aí com 13 anos, também acho que tem. A gente pode colocar 12 anos como uma dificuldade em entender o que é certo e o que é errado. Mas tirar a vida de outro, seja de um ser humano, de um semelhante, seja de um animal, é algo que todos sabem a partir dos 10 anos de idade que está errado. Então essa lei no Brasil que protege o bandido até 17 anos, 11 meses e 29 dias é um absurdo. Também é um absurdo. A outra coisa é com relação à declaração que eu ouvi hoje pela manhã cedo, dada pelo senhor Luiz Fernando Pezão, nosso governador, enfim, escolhas nossas, dizendo que ele que deu a ordem para que a polícia não interviesse. Não entrasse. Pois é. Por causa do Rock in Rio. Isso para mim é motivo de impeachment. Por que é motivo de impeachment? Porque a condição básica para que você exerça um cargo, por exemplo, eu, chefe do serviço de clínica médica, eu tenho que ser especializado em clínica médica. Eu tenho que ter o know-how, o conhecimento necessário para poder estar à frente desse cargo. Eu não posso estar lá porque a minha voz é conhecida, porque eu sou simpático, porque eu passo a mão na cabeça dos colegas. Eu tenho que ter o respeito do conhecimento para que em situações necessárias eu intervenha de acordo com o que for e se fizer indicado naquela situação. Há que se ter um conhecimento. O que se espera do governador do Estado? Que ele conheça a lei e as funções. Qual é a função da polícia, Fernando? Proteger a população. E ele abandonou os 60 mil moradores da Rocinha. É verdade. Ficaram reféns em suas próprias casas, balas entrando, furando paredes, até porque, convenhamos, as construções ali são elas precárias. Não são construções, digamos, blindadas, evidentemente. Não há recursos para isso. É um absurdo. Então, de qualquer forma, há que se ter isso em mente. O governador tem que saber o que se espera do cargo dele. É fundamental. Tem que ter competência, né? E ele não sabe. Por outro lado, a gente vê o bate-boca absolutamente, a meu ver, despropositado entre duas autoridades, o secretário Roberto Sá, que é um indivíduo que a princípio parece ter o conhecimento para ocupar o cargo, é um indivíduo que é estudioso de segurança, de inteligência, etc. E o ministro da Defesa, cargo político, indicado pelo Temer, que é o Raul Jungmann, que fala muito bem, diga-se de passagem. Ele tem um discurso que eu até invejo a facilidade de articulação dele. No entanto, ambos não estão se entendendo. O Raul Jungmann diz num dia que, se necessário for, isso eu ouvi da voz dele, em plena televisão, rede nacional, o Exército irá para as ruas para fazer a defesa e tudo. No dia seguinte ele diz que não foi isso que ele disse, mas a gente ouviu, está gravado. Ou seja, um ministro, que é um cargo de excelência, que diz uma coisa num dia, no dia seguinte se desdiz, com gravação de televisão, ele esquece que o que está gravado fica.
ele se confundiu, ele estava sob efeito de algum medicamento, ele está com alguma doença que ele esquece a memória recente dos fatos, não sei. Mas também mostra que não tem a mínima capacidade para exercer um importante cargo que deram a ele. E como é que ficamos nós brasileiros nessa história toda? Como todos nós estamos nos sentindo abandonados, preso dentro do Rebouças, na minha cabeça eu pensava o quê? Arrastão? O que está acontecendo? E foi agora há pouco, né? Blitz de bandidos, porque não é mais blitz da polícia? Agora há pouco. Me atrasou em 5 minutos minha chegada aqui. Então, nós hoje, infelizmente, no Brasil, e em particular na nossa cidade, estamos vivendo momentos de filme de terror. Tenente Coronel da Aeronáutica, Cícero Munhoz, nosso querido amigo e médico, especialista em intervenção, intervencionista, né? Cardiologista, está dizendo, falta um atributo básico em nossos dirigentes, competência. Sobram os discursos vazios. Perfeito, assino embaixo do que ele escreveu. E é isso mesmo, o Tenente Coronel está absolutamente certo nesse ponto de vista. Eu acabei de falar isso, né? Quer dizer, o know-how mínimo para exercer o cargo. Enquanto governador, eu tenho uma polícia sob meu comando. Se a função da polícia é defender a população e eu vejo a população em risco, ele diz que achou que domingo tinha muito movimento, que seria pior. E depois, como é que um bonde, como eles chamam, com mais de uma dezena de marginais, 60 marginais, percorre uma distância. Entra atirando. Percorre uma distância de 12 quilômetros, do ponto de saída ao ponto de chegada. Em nenhum momento 60 bandidos armados com fuzis foram detidos pela polícia, ou seja, não existe policiamento nas ruas. Então, uma falha grosseira de segurança e permitiu a 60 bandidos invadirem uma comunidade, afrontando os moradores dessa comunidade na casa a um outro bandido, diz passagem. É o fim dos tempos, a gente. Não precisamos de terremoto, Fernando. Infelizmente, o terremoto já vem de Brasília. Vem de Brasília passando pelo Palácio Guanabara, Fernando. Esse fato que você comentou, que é lamentável, vários fatos lamentáveis, essa morte dessa senhora de 65 anos, que foi cuidar da sua saúde numa academia em Niterói, e numa daquelas vielas, 2 garotos, né, de 17 anos, garotos, forma de dizer, porque já são crescidos e sabem o que fazem, como diz o doutor Silvio Provenzano. Então, ela correu, a gente viu pela TV, inclusive, o menino esfaqueou 3 vezes a senhora, que caiu no solo, foi acudida por pessoas que estavam lá, os caras fugiram, foram presos depois, e aí um jornal como o Globo mostra a fotografia, ou a TV Globo, não me lembro bem, com a foto dos marginais desfocada, porque não pode expor menor, nem o menor que mata pode ser exposto. Quer dizer, é como disse o doutor Silvio Provenzano, uma lei absurda, estúpida e que favorece a criação de novos marginais. Porque o marginal acima de 18 anos, sabendo que vai ser condenado, se utiliza do cidadão de 17 anos para poder matar livremente. Exatamente, Fernando Sérgio. Então, isso aí a gente já tem falado, né, há muito tempo, né? Nós aqui a gente comenta, né, as mudanças que têm que ser feitas, né, principalmente nas leis brasileiras. Tá? Esse detalhe, né, da menoridade ou da maioridade, isso aí tem que ser mudado radicalmente. Urgentemente. Né? Porque o garoto de 50 anos atrás, o volume de informações que ele tinha é totalmente diferente do garoto de hoje, né? Totalmente diferente. Então, aquela inocência, né, que ele há 50 anos teria, hoje já não tem mais inocência. Então, essa lei tem que mudar. Por quê? Porque só quando atingir 18 anos que ele pode ser condenado, né? Você falou muito bem, desfocar, né, o rosto, não pode mostrar. Porque ele é de menor, entendeu? Não pode falar que ele foi preso, ele foi apreendido. Exato. Então são leis... Moço, sou de menor. Que protegem, você está me entendendo? Isso gera... A escola do crime. Gera toda essa violência que estão passando. Outro detalhe, isso tudo, eu acho que 80% dessa violência toda, tudo em função da droga. Você está me entendendo? Uma guerra que é perdida, não é só no Brasil, essa guerra
é perdida no mundo todo. Ela só não é perdida, tá? Lá naqueles países totalitários que não aceitam, tá? As leis são rigorosas e que um traficante ele é pego, como já foram alguns brasileiros. Indonésia, por exemplo, né? Com drogas, transportando drogas, foram mortos. Não, então lá é um pouco respeitado. Mas aqui no Ocidente, entendeu? Nós estamos perdendo essa guerra. Então nós temos que sentar, analisar, ver uma forma de uma legalização coerente, tá? Por quê? Porque o que é ilegal é que torna a coisa mais difícil, né? E tornando mais difícil surge, né, esse tráfego, né, que sustenta países, inclusive países aqui na nossa fronteira. Colômbia, né? Por exemplo. Exatamente. Então a gente tem que mudar isso, tem que mudar totalmente, tá, o pensamento e a conduta do que hoje nós temos em relação a drogas. Doutor Silvio Provenzano, Raul Jungmann, né, que é o atual secretário de Defesa, aliás, ministro da Defesa do Brasil, disse que o Estado paralelo dominou o Estado verdadeiro, que seria aqui o do Rio de Janeiro. Ele está certo nisso? Ele se refere aqui ao nosso Estado, e nesse ponto ele não está errado. Porque a partir do momento que um advogado de um determinado grupo criminoso propõe ao Estado uma mesa de negociação, pelo amor de Deus, né? Eu digo, chegamos ao final dos tempos e ainda não nos apercebemos desse fato. O Fernando Pereira tocou num ponto muito importante, que é a questão da legalização das drogas. O problema das drogas existe desde tempos imemoriais, sempre houve. Evidentemente que drogas de natureza diferente, mas sempre houve problemas do homem com as drogas. Mantê-las na ilegalidade não vai acabar com o problema das drogas, muito antes, pelo contrário, conforme ele muito bem salientou, apenas faz com que os ganhos aferidos por aqueles que negociam as drogas sejam maior, por se tratar de algo ilegal. Países, como ele mesmo colocou, sem citar nome, mas já citando a própria Bolívia, vivem muito do dinheiro conseguido através da droga. Exportam cocaína para o mundo inteiro, literalmente. Mas acontece, Fernando, que eu tenho uma percepção muito negativa com relação a isso em termos de Brasil. O Brasil, ele prima pela hipocrisia. Nós dizemos que não somos um país racista e olhamos com desdém o crioulo com a loura, o louro com a criolinha, olhamos com desdém. O pobre com o rico. Exato. A gente diz que somos a favor da liberdade sexual, mas, no entanto, volta e meia vemos casais de gays sendo agredidos em praça pública. Nós somos um país laico, onde o Estado não interfere com a religião, e vemos muitas vezes decretos emanados por autoridades condenando determinadas práticas religiosas. São apenas pequenos exemplos pontuais do quanto que nós somos hipócritas. Tentamos tapar a realidade que nos cerca. A legalização das drogas teria que passar primeiramente por uma assunção de que não somos hipócritas. A gente não legaliza porque a gente quer esconder debaixo do tapete da sala a sujeira que está emporcalhando a nossa casa. Essa é a pura realidade. Agora, para que haja essa legalização, é necessário um estudo profundo que envolva autoridades de segurança e políticos competentes, e sérios e honestos. E médicas. Não é qualquer doutor. Eu não teria a mínima competência para participar de uma mesa dessas. É necessário autoridades de independência química, é necessário psiquiatra, que participem desses estudos dizendo o que pode ser consumido, onde pode ser consumido, em que quantidade, a princípio é permitido que seja consumido. E o governo deve ter o controle desse monopólio. É como o jogo, a gente proíbe o jogo em território nacional. O que é ridículo, né? E graçam por aí mesas de jogo clandestinas. A própria novela de maior audiência mostra isso claramente. Critica-se muito a novela porque ela está tentando, de certa forma, acabar com a hipocrisia. Porque a gente finge que o jogo é proibido no Brasil, não se joga no Brasil. Em poucos lugares do mundo se joga tanto quanto aqui. Do bicho aos cassinos clandestinos. Por que não legalizar isso de tal maneira que, aí vem o problema, os impostos
conseguidos com o jogo pudessem reverter em melhoria de transporte, segurança, educação, saúde, etc. Porque boa parte desse dinheiro certamente iria para cestas básicas no exterior, nas Ilhas Caimãs, não sei onde. É a única coisa que eu entendo que pode acontecer no Brasil. Temos que acabar com essa hipocrisia. O que não pode é continuarmos reféns de bandidos, como uma comunidade da Rocinha está se vendo, que a coisa lá ainda não acabou. Não podemos ter discussões por vias de televisão entre sua autoridade máxima, o ministro da Defesa e o secretário de Defesa aqui do Rio. E, pelo amor de Deus, que o governador seja, pelo menos, devidamente assessorado antes de abrir aquele bocarrão que ele tem para despejar um monte de bobagens nos nossos ouvidos. Eu, particularmente, considero que ele teria que evoluir muito para ter um mínimo de competência para dar uma entrevista, não é para gerir o Estado, isso ele jamais terá. É verdade. Até complementando, né, o que o doutor Silvio falou com relação à legalização, realmente, e se cobrar imposto, igual é cobrado no imposto do cigarro, porque o cigarro também é uma droga. Uma droga que mata, né? Uma droga pesada e que mata, tá? Mas está aí há anos, há séculos, né? Mas cobra uma taxa muito alta de imposto. Fuma quem quer e sabe que ele está queimando dinheiro. Com relação à droga, poderia ser feito a mesma coisa. Logicamente que seria um estudo da área técnica, enfim, de todas as pessoas, né, que são do meio, né, para fazer uma lei e pegar esse dinheiro, tá, o imposto proveniente dessa legalização e aplicar em hospitais especiais para dar assistência e até, se possível, demover do vício, né? Então, mas o que é mais importante com isso aí, Fernando, na minha opinião, isso aí você reduziria drasticamente essa violência que nós estamos aí. Balas perdidas. Porque é traficante matando traficante, é viciado matando o homem do bem para conseguir o dinheiro através do roubo, né? Então gera essa bola imensa, né, de desacertos, né? Enfim, então tem que ser feita alguma coisa. Nós não podemos viver no que hoje está se passando. Por exemplo, a secretaria, aqui a prefeitura, na época do prefeito César Maia, ele tinha uma secretaria especial de combate à dependência química, de tratamento. O prefeito, quando assumiu, me parece que ou ele reduziu ou não deu nenhuma importância. E eu acompanhei esse trabalho que foi feito na época pelo então prefeito César Maia, dessa secretaria, que era altamente competente, funcionários competentes, à frente, né, um amigo nosso, né, que fazia parte, né, enfim, o Duran, né, o coronel Duran, que era um homem também extremamente competente. Depois o novo prefeito assumiu, eu não sei se aquilo foi uma obra iniciada pelo prefeito anterior, e ele simplesmente não deu seguimento, e eu acho que nem existe mais essa secretaria. Ou então ela está restrita lá, um departamentozinho qualquer, então você vê, são falhas. Né? Aliás, doutor Silvio, corroborando aí o que o Fernando Pereira falou, é um absurdo que acontece, né? Entra um governante e desfaz o que o outro está fazendo. Isso aconteceu, por exemplo, com os CIEPs, né? Quando assumiu aqui o Moreira Franco, depois que perdeu a eleição, acabou com os CIEPs, que era uma boa proposta, independentemente de cor política, né? Segundo o Lava Jato, Angorá, né? É o apelido dentro da relação do Lava Jato, da qual da Lava Jato, e ele está sendo acusado. O Moreira Franco, o Gato Angorá. O Gato Angorá está sendo acusado, devem ter suas razões. Deve ter. Convivemos um pouco com ele lá na antiga, aquela rádio que não paga, né? Convivemos. É uma figura realmente interessante. De qualquer forma, tem dois fatos da maior relevância que estão acontecendo ainda nessa semana. Um vai acabar hoje, mas já está decidido, que é o envio da denúncia do Janot contra o Temer para a Câmara. Isso. O Supremo Tribunal Federal já decidiu, são 7 votos já. Só o Gilmar Mendes, que não poderia deixar de ser essa figura que evidentemente deve ser motivo de estudos, eu diria que no âmbito jurídico, por parte dos seus pares, mas quem sabe também no âmbito policial e psiquiátrico. Sim. Ele fez um discurso contra a aceitação da denúncia do Temer, onde, se eu fosse o Janot, pegava o Gilmar Mendes no tapa.
não tem outra solução. As canalices que este ministro do Supremo falou. Ele é uma voz única no meio. Eu tenho a impressão que os próprios colegas dele do Supremo deveriam ter uma atitude de expulsá-lo de lá. Já que o nosso povo é tão pacífico, é tão pacato, que aceita com uma serenidade, eu diria que meio que imbecilizada, talvez fruto de anos onde a discussão era possível, decisões absolutamente que aviltam a dignidade do povo brasileiro. Mandou soltar o cliente da banca de advocacia da companheira esposa dele, que é um ato que, do ponto de vista moral, do ponto de vista do código ético de qualquer nação indígena do mundo, seria condenável. Ele teve a cara de pau com aquele linguajar rebuscado de quem utilizou as palavras para chegar onde chegou, acumpliciando políticos solidários a ele. É um absurdo que no Brasil o senhor Gilmar Mendes continue fazendo as coisas que faz e ninguém se levante contra ele porque está acima do bem e do mal. E aqueles que resolvem falar mal ainda acabam processados por ele com uma manada de advogados que, obviamente, muito bem pagos, com um dinheiro que não vem do salário de um médico do SUS. Certamente não vem, é muito mais. E eu me pergunto que forças que levam o indivíduo a criticar o Janot, que pode ter os defeitos que tem, ninguém é perfeito, pode ter cometido as falhas que cometeu e quem não as comete, mas o discurso do senhor Gilmar Mendes ontem, defendendo o porquê que ele não estava autorizando mandar a delação contra o Temer para a Câmara, foi algo, eu diria, do ponto de vista pessoal. Diz que na religião dele é proibido falar mal de morte, porque já não está morto. Enfim, esse é um assunto a ser discutido, que está indo para a Câmara, obviamente, com a maioria que o Temer tem na Câmara, vai acabar em pizza. Mas, de qualquer forma, mais uma delação contra o presidente a favor do pedido de impeachment que está caminhando para o Congresso. E, não menos importante, a questão do Palocci, da delação contra o Lula, que ainda rende frutos. Por exemplo, foi pedido ontem pelo PT de Ribeirão Preto, onde ele se filiou, a expulsão dele do partido. Eu acho que falta aos petistas um mínimo de inteligência. Por quê? Porque o discurso dos advogados do Lula é que tudo que foi dito pelo Palocci foi fruto do ambiente de tortura, se não física, pelo menos psicológica, a que ele vem submetido esses meses todos que ele está confinado, tentando comparar a Lava Jato com os porões da ditadura militar. Esse foi o discurso dos advogados do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Pergunta que não quer calar. Se foi numa situação dessas, ele não tem que ser punido, ele tem que ganhar uma medalha do partido. Por que o partido pede a expulsão sumária dele? É um tiro no pé. PT. Procura analisar a realidade. Procura ver o que está acontecendo. Para de insistir em cometer as mesmas bobagens que ano após ano vocês cometem. Um pouco de inteligência não faz mal a ninguém, amigos. É verdade, e lamentavelmente coisas que acabaram infelicitando e chegando ao país à condição que chegou, desse momento que nós todos estamos aí acuados, né, aprisionados dentro da nossa própria casa. Quando você sai. Isso nas grandes cidades, o Fernando. Realmente, Fernando. E o Palocci, né, para mim, é a única inteligência do PT. Porque sem o Palocci, o PT não vai ter mais ninguém. Porque o primeiro governo do Lula, quem deu todas as cartas, tá? E deu cartas certas, né? Foi ele, como ministro, né? Ele que foi a voz, ele que ouve, ele que fez o interface com toda a sociedade econômica brasileira. Então é um cara... E era o chefe da Casa Civil. Exatamente. Quer dizer, que dedo podre, né, para escolher, porque pelo amor de Deus, agora não vale a pena, não presta? E ele seria o candidato natural do Lula na sua sucessão. Mas como ele teve aquele problema lá com o Caseiro, né, ele teve que se afastar da política. Uma participação, diga-se de passagem, desculpe te interromper, estratégica do José Dirceu, que queria ser ele o candidato, tá? Então o que aconteceu? Então o Lula, na época, indicou
a Dilma. E o Lula tem. E também outra indicação terrível, né? Terrível. Porque infelizmente deu no que deu, desarrumou o país inteiro. E ele não teve, Lula, não teve nem teve rédea depois, tá? Para segurar aquele ímpeto da Dilma, né? Mas no final ela entregou as cartas, né? Viu que não tinha condições, que realmente ele era a voz viva do partido e até então uma ilusão muito grande. Então ela voltou a ter, né, a ter aquele entendimento com ele, e ela foi até reeleita também. Então são mazelas, né, da nossa política, das nossas leis, as nossas leis eleitorais. Só lembrar que ano que vem a gente tem novas eleições e expectativa que nós não voltemos a esse mesmo drama que a gente está vivendo até agora. Doutor Silvio, recentemente nós tivemos aqui o Jimmy Hall, e o Jimmy advogou o seguinte: não vote ninguém que tem mandato. Ele radicalizou, mas eu acho que concordo pelo menos em 80% com esse raciocínio. O que a gente quer dizer é que talvez 80% daqueles que hoje têm mandato não fizeram por honrá-lo. Eu só queria voltar à questão do ministro Supremo, está 7-1. Democracia é isso, é a gente poder também ter um ministro do Supremo se debater, eu diria, com muito estoicismo, com muita garra, para defender um ponto de vista que 7 já tinham dito que estava errado. Isso é democracia. Democracia é respeitar as diferenças. Democracia é a gente saber que o nosso voto vale o mesmo que o do companheiro que está ali ao lado, do amigo que está no outro. Isso é democracia. Eu particularmente ainda tenho algumas dúvidas com relação à urna eletrônica. Por mais que nós estejamos exportando esse modelo e ele permita uma grande rapidez na apuração dos votos, evidentemente que os votos feitos de forma manual, eles dão muito trabalho para serem contados, né? Mas eu acho que eles são muito mais seguros. Eu não sei se a solução seria manter a urna eletrônica com um documento escrito que permitisse, inclusive, principalmente nos casos de eleições com vitórias muito apertadas, a recontagem. Claro. É estranho, né? Enfim, eu não tenho tanta segurança, até porque eu já vi na internet diversas formas de hackers que dizem: eu posso entrar dentro do sistema, eu posso mudar seu voto. Isso me preocupa bastante, essa informatização da eleição, porque a coisa sagrada é o voto. Não, e o que você falou, o que o nosso doutor Silvio Provenzano falou, é verdade. Como é que se reconta numa possibilidade de fraude? Não é possível. Não é possível. Não há recurso para isso. Não é? Na época, eu me lembro que quando eu era garoto, a primeira vez que eu votei, e antes eu acompanhava, né, meus pais em política, essa coisa toda, lá em Minas, era com aquelas células, que também era uma piada, né? Você pegava um envelope, na hora de votar, vamos supor, deputado fulano de tal, aí vinha uma cédulazinha única em nome do candidato, você juntava aquilo, colocava num envelope, né, de todos os candidatos que você votaria. Esse envelope era fechado, né, depois ele ia lá para o TRE, né, para ser apurada a votação. Isso também, Fernando Sérgio, era uma forma, né, acho que ainda era pior ainda, né, de saber a exatidão da coisa, né, da veracidade da eleição. Mas, enfim, esse detalhe das urnas eletrônicas, elas são realmente rápidas, né? A gente até compara com os Estados Unidos, você vê com a eleição dos Estados Unidos, às vezes, leva semanas, né? Para apurar, né? Saber verdade. O candidato, qual será o novo presidente aqui no Brasil em horas, né? Então você vê, mas temos também esse problema que pode gerar dúvida com relação a determinadas autenticidades, né, do resultado. É muito final, discutível, realmente é muito discutível. Eu quero agradecer ao nosso doutor Silvio Provenzano. Muito obrigado, doutor Silvio. Eu te agradeço a oportunidade de interagir com internautas.
É incrível esse programa, eu vivo lá fora também. Amigos meus que vivem e comentam, em relação, discutindo, né? A gente fica feliz com isso, né? É uma coisa tão boa. É muito boa. É o que eu falo, a internet, existe a data antes de Cristo, depois de Cristo, e agora a gente pode botar aí antes da internet, depois da internet. A Word, a Web, ela simplesmente conseguiu mudar as relações humanas. Ela aproxima as pessoas distantes, mas toma cuidado, porque da mesma forma que aproxima quem está distante, afasta quem está perto. A gente está aqui o tempo todo quase que afastando da intenção. Tem que ter um meio termo, há né? que ter, acima de tudo, o equilíbrio de ver que os excessos, em qualquer área, eles fazem mal. Guarde um tempo para as suas relações pessoais, guarde um tempo para si e guarde um tempo olho no olho, para olho no olho. Meu caro Fernando, muito obrigado. E com relação a essa evolução, né, com relação à internet, nós voltamos um pouco atrás, em toda essa evolução tecnológica que o mundo está passando, foi após o lançamento do primeiro satélite. Verdade. O Intelsat, satélite mundial, né? Foi lançado e a partir daí começou a haver o desenvolvimento das telecomunicações e a coisa foi evoluindo de uma certa forma, que eu tenho até um certo medo daqui a 20 anos o que vai acontecer. Tamanha evolução, tamanhos benefícios, mas também há alguma coisa também que às vezes dá errado, né? Mas é isso aí. Perfeito. É a vida, né? Eu e Fernando Pereira estaremos daqui a pouco na Câmara Municipal, a convite. Aliás, eu quero mandar um abraço para a Sônia Fassini, do Sindicato dos Jornalistas, né, que nos convidou. Já vou dizer o que vai acontecer. Samira, muito obrigado aí pela participação hoje. Agradecendo ao doutor Silvio e ao Fernando Pereira, né? E até a propósito da urna eletrônica, concordo plenamente com o doutor Silvio, né? É um caso a se pensar, né? Tida como a maior democracia do mundo, que são os Estados Unidos, não utilizam a urna eletrônica. Por que será, né? E eu queria então agora dizer a respeito desse fato que iremos participar. A Sônia Fassini, que é uma das dirigentes do Sindicato dos Jornalistas, ao lado do nosso Márcio Leal e outros tantos, né, me convidou a participar da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, né? O presidente da Câmara Municipal, vereador Jorge Felipe, por iniciativa da Comissão de Cultura, presidida pelo vereador Raymond, convida para a audiência pública sobre as condições de trabalho e segurança da imprensa nos eventos da cidade. Realiza-se daqui a pouquinho, às 10 horas da manhã, na Câmara Municipal. A gente vai estar lá prestigiando esse evento e dele participando. Muito obrigado a todos vocês. Lembrando que nós estamos sorteando 3 almoços no Caçador. Na segunda-feira iremos fazer esse sorteio. Então, para você participar, manda o seu zap para o telefone especial de zap, que é o 965-828-828. 965-828-828, né? Um grande abraço a todos. Bom dia, Rio de Janeiro. Bom dia, Brasil. Bom dia, mundo inteiro.